O celular que roubou a paz. Como Daniela encontrou libertação na congregação cristã no Brasil. Daniela sempre foi uma mulher dedicada. Aos 32 anos, mãe de 2 filhos pequenos e esposa de um mecânico trabalhador, ela levava a vida com responsabilidade, mas carregava um peso que ninguém via: a nomofobia. Não era só o medo de ficar sem celular, era uma ansiedade paralisante que a impedia de viver. Tudo começou quando seu marido, Ricardo, perdeu o emprego há 3 anos. Com as contas se acumulando, Daniela passou a depender do telefone para buscar oportunidades, responder recados de clientes e até controlar as despesas. Mas o que era uma ferramenta se tornou uma prisão. Ela acordava de madrugada para checar mensagens, sentia tontura se o aparelho ficava sem bateria, e até nos momentos em família, seus dedos coçavam para rolar a tela. As crianças reclamavam: "Mãe, você não olha pra gente." Ricardo, embora paciente, já não escondia a frustração. "A gente tá aqui, Daniela." Presente. O pior veio quando ela começou a ter crises de pânico. Em uma tarde, enquanto esperava o ônibus, percebeu que havia esquecido o celular em casa. O coração disparou, as mãos tremeram, e ela teve que sentar na calçada suando frio, até um vizinho passar e emprestar o telefone para ligar para Ricardo. Foi o estupim. "Eu tô doente", admitiu chorando naquela noite. Foi então que sua vizinha, Dona Maria, uma irmã da congregação cristã no Brasil, a convidou para um culto. "Lá a gente ora, minha filha. Deus ouve." Daniela hesitou. Ela não era de igreja e o jeito simples dos irmãos, todos vestidos com modéstia, sem instrumentos musicais, lhe parecia estranho. Mas o desespero falou mais alto. No domingo seguinte, ela entrou na sala de cultos da CCB, um espaço humilde, com bancos de madeira e paredes claras. As irmãs usavam vestidos longos e lenços na cabeça, os irmãos ternos sóbrios. O ancião, um homem de voz serena e olhares compassivos, dirigia a reunião. Não havia banda nem telões, apenas vozes unidas cantando hinos como "Jesus, terno amigo" e "Deus é amor." Daniela se sentiu desconfortável a princípio, mas havia algo diferente ali, uma paz que ela não sentia há anos. Quando o ancião pediu para que quem tivesse um pedido de oração se levantasse, ela permaneceu sentada, envergonhada. Mas Dona Maria, ao seu lado, segurou sua mão e sussurrou: "Levanta, filha. Deus não olha para vergonha." Com lágrimas nos olhos, Daniela se pôs de pé. Eu não consigo viver sem o celular, irmão. É como se ele me controlasse. Tenho medo, ansiedade, e isso tá acabando com a minha família." Não houve julgamento. Apenas cabeças baixas em oração, mãos erguidas e vozes clamando: "Senhor, libera esta irmã." O culto terminou com a Santa Ceia. Daniela observou os irmãos partilhando o pão e o vinho com reverência, lembrando do sacrifício de Cristo. "Se ele deu a vida por mim, por que não pode me libertar disso?" pensou. Ao sair, o ancião se aproximou. "Irmã, volte na quarta. Vamos orar mais por você." Daniela voltou. E voltou novamente. A cada culto, sentia uma força nova. Os irmãos não falavam em terapias ou técnicas, falavam em fé. "Deixa nas mãos de Deus", diziam. Ela começou a participar das reuniões de oração, onde as irmãs intercediam umas pelas outras com lágrimas e fé. Uma noite, depois de um culto, uma irmã mais velha, Irmã Clara, lhe disse: "Filha, o celular não é ruim. O ruim é quando ele vira um ídolo. Você precisa jejuar disso." Daniela aceitou o desafio. Na semana seguinte, deixou o celular em casa ao ir à igreja. As mãos suavam, o coração batia forte, mas ela resistiu. Durante o culto, enquanto cantavam "Confia, confia", sentiu uma calma invadir seu peito. Não foi instantâneo, a tentação ainda vinha, mas agora ela tinha uma arma: a oração. O milagre não foi um raio do céu. Foi um processo. Daniela passou a deixar o telefone de lado nas refeições, a brincar com as crianças sem distrações, a conversar com Ricardo olhando nos seus olhos. As crises de ansiedade diminuíram. Até que em um domingo, durante um testemunho, ela se levantou. Com voz firme, contou como Deus a estava libertando. "Não foi fácil, irmãos. Mas aqui eu aprendi que a verdadeira conexão não é pela internet, é com Cristo." O ancião sorriu. "Isso é obra do Senhor." No batismo nas águas, alguns meses depois, Daniela mergulhou simbolizando o enterro da sua vida antiga. Ao sair da água, sentiu-se leve. Não era mais escrava do celular. Ricardo, que agora a acompanhava aos cultos, abraçou-a chorando. "Você voltou pra gente." Hoje Daniela ainda usa o telefone, mas com propósito. Aprendeu que a tecnologia é ferramenta, não dono da sua paz. E toda vez que sente a ansiedade voltar, ela faz o que Irmã Clara ensinou: fecha os olhos e ora. "Senhor, o Senhor é minha fortaleza." Lições que ficaram.
A liberdade vem de Deus, não há correntinha humana que solte o que só Ele pode desatar. 2. A igreja é família na CCB. Daniela encontrou irmãos que não a julgaram, mas a levantaram em oração. 3. O milagre muitas vezes é um processo. Deus não sempre age com estrondo, mas com paciência, moldando o coração aos poucos. 4. A verdadeira conexão é com Cristo. Nada substitui a paz de estar aos pés do Senhor, seja em um culto simples, seja em um momento de silêncio com Ele. E assim, na simplicidade de uma sala sem luxos, entre hinos cantados a capela e irmãos de joelhos, Daniela encontrou o que o mundo não pôde lhe dar: liberdade. Daniela voltou para casa naquela noite com o coração leve, mas sabia que a batalha não tinha acabado. As memórias ainda vinham, os medos ainda tentavam bater à porta, mas agora ela tinha algo que não tinha antes, uma certeza. Não era mais sozinha. Nos dias seguintes, ela começou a frequentar os cultos com mais assiduidade. Não faltava as reuniões de oração, nem as aulas da escola bíblica dominical. Cada palavra ouvida, cada hino cantado, cada mão estendida em sua direção era como um remédio para a alma. A irmã Clara sempre a procurava, não com palavras vazias, mas com passagens bíblicas que falavam diretamente ao seu coração. Filha, Deus não te tirou daquela situação para te deixar pela metade. Ele quer te restaurar por completo, dizia, enquanto seguiam juntas os versículos em Salmos 34. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Um domingo, durante o culto, o pastor falou sobre o poder da confissão. Não a confissão de pecados apenas, mas a confissão de fé, de vitórias, de milagres já recebidos. Muitas vezes nós oramos pedindo, mas esquecemos de agradecer e declarar o que Deus já fez, disse ele, olhando para a congregação. Daniela sentiu aquilo como um recado direto para ela. Naquela noite, em seu quarto, ela abriu seu caderno e começou a escrever. Não eram mais páginas de desespero, mas uma lista. Deus me tirou das drogas. Deus me deu uma família na igreja. Deus me ensinou a orar. Deus me deu paz. Mas havia uma coisa que ainda a incomodava: seu passado. As pessoas que ela tinha magoado, as escolhas que tinha feito. Como poderia ser realmente livre se ainda carregava essa culpa? Em uma tarde de quarta-feira, depois do culto de doutrina, ela procurou o pastor. Com lágrimas nos olhos, contou tudo: os erros, as vergonhas, os anos perdidos. O pastor não a interrompeu. Quando ela terminou, ele simplesmente colocou a mão em seu ombro e disse: Daniela, Jesus já pagou por tudo isso. Você não precisa mais carregar o que ele já carregou na cruz. E então juntos oraram. Não foi uma oração longa, cheia de palavras difíceis. Foi simples. Senhor, perdoa minha filha, e ajuda-a a perdoar a si mesma. Dias depois, Daniela recebeu um convite inesperado. A irmã Clara a chamou para participar do grupo de visitação da igreja. Tem pessoas que precisam ouvir uma palavra de esperança, e quem melhor do que você, que sabe o que é ser tirada do lodo? Disse com um sorriso. No início, Daniela hesitou. Falando para os outros? Mas algo dentro dela dizia que era a hora. E assim, em um sábado de manhã, ela foi com um grupo de irmãs visitar um bairro simples, onde muitas famílias viviam em situações difíceis. Quando chegou na casa de uma senhora idosa que chorava enquanto contava suas dores, Daniela não soube o que dizer, até que as palavras saíram sozinhas. Eu também já estive no fundo do poço, mas Deus me tirou de lá, e Ele pode fazer o mesmo por você. Foi naquele momento que ela entendeu. O milagre não era só para ela. Era para ser compartilhado. Cada lágrima derramada, cada noite de angústia, cada batalha vencida tinha um propósito: mostrar a outros que havia esperança. Com o tempo, Daniela começou a servir na igreja de outras formas. Ajuda na limpeza do templo, canta no coral, participa dos cultos de jovens. Não é mais a mulher quebrada que entrou pela primeira vez na CCB. Agora, é uma serva. Não porque é perfeita, ela ainda tem dias difíceis, ainda sente o peso das memórias, mas porque aprendeu que a força não vem de si mesma e sim dele. Uma tarde, enquanto arrumava as cadeiras do salão depois de um culto, uma jovem aproximou-se dela. Era nova na igreja, com olheiras fundas e um olhar perdido. Irmã, eu não aguento mais, disse, com a voz trêmula. Daniela reconheceu aquele desespero. Sentou ao lado dela, segurou sua mão e começou a contar sua história. Não com orgulho, mas com gratidão. Eu também achei que não tinha saída. Mas Deus me mostrou que Ele é o caminho. A jovem ouviu, chorou, e pela primeira vez em muito tempo, sentiu um fio de esperança. Hoje, quando Daniela olha para trás, não vê apenas o que perdeu, mas o que ganhou. Não vê apenas as cicatrizes, mas a mão que as curou. Ela sabe que ainda há muito caminho pela frente, mas agora caminha com fé. Porque descobriu que milagre não é só sair do buraco,
é aprender a viver na luz depois de tanto tempo no escuro. E assim, entre hinos, orações e irmãos que se tornaram família, Daniela continua sua jornada. Não como uma história de superação humana, mas como um testemunho de que, quando Deus estende a mão, ninguém fica para trás. Nem mesmo quem achava que já estava perdido para sempre. Na CCB, Daniela não encontrou apenas consolo, encontrou propósito. Cada culto, cada palavra do pastor, cada abraço dos irmãos eram como sementes plantadas em um coração que já tinha sido terra árida. Ela começou a servir primeiro nos bastidores, arrumando as cadeiras, ajudando na limpeza do templo. Pequenas coisas, mas que a faziam sentir parte de algo maior. Até que um dia, durante um culto de jovens, o pastor fez um convite. Quem aqui quer se entregar de vez para o Senhor? Daniela sentiu algo dentro dela responder antes mesmo que sua mente entendesse. Levantou a mão trêmula e quando subiu ao altar, as lágrimas caíram sem controle. Não eram lágrimas de dor, mas de entrega. Naquele momento, ela não era mais a garota quebrada pelo mundo, mas uma filha de Deus sendo restaurada. Os dias se passaram e Daniela notou que sua vida estava mudando de maneiras que nem imaginava. O vício que a dominava por anos perdeu a força. As noites de insônia deram lugar a um sono tranquilo, como se uma paz invisível a envolvesse. Até seu rosto parecia diferente, menos sombras, mais luz. Os irmãos da igreja notavam e sorriam. É o Espírito Santo trabalhando nela, diziam. Mas o maior milagre ainda estava por vir. Um domingo, durante o culto, o pastor falou sobre perdão. Daniela sentiu um nó na garganta. Havia uma pessoa que ela nunca tinha perdoado, ela mesma. Anos de culpa, de se culpar por cada erro, por cada queda. Naquele dia, depois da pregação, ela se ajoelhou e orou: Senhor, me ajude a me perdoar como o Senhor me perdoou. Foi como se uma corrente se rompesse. Daniela sentiu um alívio tão profundo que não conseguiu se conter. Chorou alto, e os irmãos ao redor a abraçaram, orando com ela. Quando se levantou, era como se um peso de anos tivesse sido tirado de seus ombros. Agora, Daniela não só frequenta a CCB, ela é uma das vozes que testemunham. Em cada encontro de jovens, ela conta sua história não com vergonha, mas com coragem. Se Deus pode me tirar do fundo do poço, Ele pode fazer o mesmo por vocês, diz, olhando nos olhos de quem a ouve. Muitos se identificam, muitos choram, muitos se entregam. E assim, o que o inimigo queria que fosse o fim, Deus transformou em um novo começo. Daniela não é mais escrava do passado. É livre. É filha. É um milagre ambulante, provando que na CCB, não há vida tão quebrada que não possa ser restaurada, nem coração tão duro que não possa ser amolecido pelo amor de Deus. Porque no final, o milagre não foi só ela ter saído do buraco. Foi ela ter aprendido a voar. Daniela não imaginava que sua história iria tocar tantos corações. Mas Deus tinha planos maiores. Um dia, depois de mais um testemunho emocionado, uma jovem chamada Larissa se aproximou dela com os olhos cheios de lágrimas. Eu também já pensei em desistir de tudo, confessou, a voz trêmula. Mas ouvindo você, senti que ainda tem esperança para mim. Foi ali, entre abraços e orações, que Daniela entendeu. Seu sofrimento não tinha sido em vão. Cada noite de choro, cada batalha vencida, agora servia para estender a mão a outros que ainda estavam perdidos. Ela começou a participar do grupo de apoio da CCB para dependentes químicos e pessoas em crise emocional. Não como uma líder perfeita, mas como alguém que conhecia a dor de perto e por isso podia mostrar o caminho da saída. Os meses passaram, e o que era um testemunho esporádico virou um ministério. Daniela, que antes se escondia do mundo, agora falava em cultos, visitava hospitais e até ajudava em campanhas de evangelismo. Sua mãe, que tanto havia chorado por ela, agora via com orgulho, segurando seu braço enquanto oravam juntas pelos que ainda estavam nas trevas. Mas o maior milagre ainda estava por vir. Uma tarde, enquanto distribuía panfletos da CCB em uma praça, Daniela reconheceu um rosto entre a multidão. Era Marcos, seu ex-namorado, o mesmo que a havia arrastado para o mundo das drogas. Ele estava abatido, com olheiras fundas e roupas surradas. Ao vê-la, tentou se esconder, mas Daniela se aproximou com um sorriso que só quem perdoou de verdade pode ter. Marcos, tudo bem? Perguntou sem acusações, sem ódio. Ele baixou a cabeça. Não mereço nem que você fale comigo, murmurou. Eu também achava que não merecia nada, respondeu ela, colocando a mão em seu ombro. Mas Deus me mostrou que mereço tudo o que Ele tem de melhor. E você também merece. Naquele dia, Marcos chorou como um menino. E, pela primeira vez em anos, sentiu algo que havia esquecido: esperança. Daniela o levou para a CCB, onde ele foi acolhido sem julgamentos. Hoje ele também é um irmão na fé restaurado, trabalhando e reconstruindo sua vida. A história de Daniela não é só sobre uma mulher que venceu as drogas.
É sobre uma semente plantada na dor que gerou frutos além do que ela poderia imaginar. É sobre uma igreja que não vira as costas, mas estende as mãos. É sobre um Deus que não desiste, mesmo quando nós desistimos de nós mesmos. E assim, o que começou como um grito de socorro no fundo de um quarto escuro, se tornou um cântico de vitória que ecoa nos corações de muitos. Porque na CCB milagres não são exceção. São a prova viva de que quando Deus entra na história de alguém, nada fica igual, nem mesmo o passado. E foi justamente esse passado que Deus usou para transformar a vida de outras pessoas. Daniela, agora firme na fé, começou a visitar o mesmo bairro onde antes se perdia. Não com vergonha, mas com um propósito. Ela conhecia cada beco, cada esquina onde a dor se escondia, e foi ali que levou a luz que um dia a salvou. Um dia, enquanto distribuía folhetos da CCB perto de uma praça conhecida pelo tráfico, uma jovem chamada Larissa a abordou com olhos cheios de lágrimas. Eu já te vi aqui antes, disse Larissa, com a voz trêmula. Você era como eu, e agora está aqui, de pé sorrindo. Como? Daniela não precisou de muitas palavras. Apenas abraçou a moça e sussurrou: Deus não desistiu de mim. E não vai desistir de você também. Larissa aceitou ir à igreja no domingo seguinte. E lá, entre os louvores e as palavras do pastor, ela sentiu algo que nunca havia sentido: paz. Não foi um caminho fácil. As recaídas vieram, as lutas continuaram, mas dessa vez ela não estava sozinha. Daniela, a igreja e, acima de tudo, Deus estavam com ela a cada passo. Hoje, Larissa é uma das líderes do grupo de apoio da CCB para dependentes químicos. Ela ajuda a organizar as reuniões, compartilha seu testemunho e, assim como Daniela fez com ela, estende a mão para quem ainda está nas trevas. Se Deus pode me tirar daquele lugar e me dar uma vida nova, Ele pode fazer o mesmo por qualquer um, diz ela, com os olhos brilhando de gratidão. Mas a história não para por aí. O filho de Daniela, que cresceu vendo a mãe se debater entre a vida e a morte, hoje é um adolescente dedicado aos estudos e à igreja. Ele toca bateria na congregação e sonha em ser pastor. Minha mãe sempre me diz que Deus trocou nossa história, conta ele. E eu quero passar isso adiante. A CCB se tornou mais do que um lugar de culto para eles. Tornou-se uma família, um refúgio, uma prova de que a misericórdia de Deus não tem limites. E assim, o que começou com uma mulher quebrada no chão de um quarto sujo se multiplicou em vidas restauradas, famílias reunidas e sonhos ressuscitados. Porque na CCB, os milagres não são apenas histórias que se contam. São vidas que se transformam, todos os dias. E a cada testemunho, a fé cresce, a esperança se renova e o amor de Deus se faz ainda mais presente. Afinal, quando Ele começa a escrever uma nova história, nada, nem o passado, nem as cicatrizes, nem as derrotas, pode impedi-lo de terminar com vitória. No mesmo bairro onde a irmã Maria encontrou sua redenção, morava um jovem chamado Lucas, de 19 anos. Ele era conhecido nas ruas como Lobo, um apelido que ganhou não pela força, mas pela solidão com que uivava contra o mundo. Criado entre brigas de família, drogas e a ausência de um pai que nunca conheceu, Lucas carregava no olhar uma mistura de revolta e vazio. As noites eram suas companheiras e as más escolhas, seus únicos caminhos. Até que uma tarde, enquanto passava em frente à CCB, ouviu um coro de vozes cantando um hino que pareceu atravessar suas defesas. Deus é fiel, Ele não desiste de você. Parou, encostado no muro, com os braços cruzados, mas algo o segurou ali. Não era a música em si, mas a paz que parecia sair dali, como se aquelas paredes guardassem um segredo que ele nunca soube que existia. Dias depois, a irmã Maria ouviu na porta da igreja, hesitante, com as mãos nos bolsos e o olhar baixo. Ela reconheceu naquele jovem a mesma sombra que já tinha habitado seu próprio coração. Sem dizer nada, apenas sorriu e estendeu a mão, convidando-o para entrar. Vem, filho. Aqui tem um lugar para você. Lucas resistiu no início. Sentou-se nos fundos, de braços cruzados, como se estivesse pronto para fugir a qualquer momento. Mas algo fez voltar. Talvez fosse o abraço sincero do irmão que sentou ao seu lado sem perguntar nada. Talvez fosse o sermão do pastor falando sobre um Deus que perdoa 70 vezes 7. Ou talvez fosse a maneira como a irmã Maria olhava para ele, como se já enxergasse nele algo que ele mesmo não via. Uma noite, depois de um culto, Lucas quebrou. Chorou como nunca tinha chorado, ajoelhado no mesmo chão onde tantos outros tinham encontrado alívio. Eu não aguento mais, Deus, murmurou entre lágrimas. Me tira dessa vida. E ali, entre soluços e orações, sentiu algo que não conseguia explicar. Era como se uma corrente invisível se rompesse dentro dele. Quando se levantou, não era mais o mesmo. Os meses seguintes não foram fáceis.
As tentações batiam à porta e as memórias do passado ainda doíam. Mas dessa vez, Lucas não estava sozinho. Os irmãos da CCB o cercaram com orações, conselhos e, acima de tudo, paciência. Aprendeu a tocar violão nos ensaios do grupo de louvor, descobriu que tinha jeito para trabalhar com madeira na oficina da igreja e, aos poucos, a revolta foi dando lugar a um propósito. Hoje, Lucas não é mais o lobo das ruas. É o irmão que visita os jovens em situação de risco, que compartilha seu testemunho nas reuniões de recuperação e que, com as próprias mãos, ajuda a construir os bancos onde novos corações quebrados vão se sentar. Se Deus mudou minha história, pode mudar a de qualquer um, diz ele, com os olhos brilhando de uma fé que já foi só cinzas. E assim, a CCB segue sendo esse lugar onde o impossível se torna possível. Onde uma mãe desesperada encontra força, um jovem perdido encontra um caminho e uma comunidade inteira aprende que quando Deus começa a agir, até as feridas mais profundas podem se transformar em fontes de bênção. Porque milagres não são só para alguns. São para quem crê e para quem, mesmo sem crer, se deixa encontrar. O último passo do milagre. Aquela noite, anos depois, Lucas voltou ao mesmo beco onde tudo havia começado. Não para reviver as sombras, mas para plantar uma. Com as mãos calejadas, agora marcadas por trabalho honesto e não por brigas, ele cravou no chão uma pequena placa de madeira. Aqui Deus me encontrou. Ao lado, um banco novo, feito por ele mesmo na oficina da CCB, aguardava quem precisasse descansar da luta. Foi então que viu ele, um garoto de olhos vazios encostado na parede, os punhos cerrados como seus eram antigamente. Lucas se aproximou sem pressa, sentou-se no banco e simplesmente disse: "Eu também achava que não tinha jeito. Até o dia em que alguém me mostrou que eu estava errado." O menino não respondeu, mas não saiu dali. E isso Lucas sabia, era o início. A reflexão que fica. Milagres não são só relâmpagos no céu. São sementes que brotam no silêncio. Uma palavra no momento certo, uma mão estendida sem julgamento, um banco vazio que se torna lugar de recomeço. Deus não muda o passado, mas redime cada cicatriz, transformando-as em mapas para quem ainda se perdeu. O verdadeiro milagre de Lucas não foi apenas ele ter se levantado, foi ele voltar para estender a mão a outros, provando que a graça não é um privilégio, mas um chamado para ser multiplicada. A lição. A vida não nos pergunta se estamos prontos para mudar. Ela nos oferece razões para tentar. E às vezes a maior delas é olhar para trás e ver que onde havia desespero, agora há um banco, feito de madeira sim, mas também de esperança. Porque milagres não são para quem merece, mas para quem precisa. E todos nós, em algum momento, precisamos. Basta sentar.